Fala pessoal, a gente vai comentar um pouco sobre como utilizar, né, ferramentas para que você possa otimizar o controle de obras, né? Então, quando a gente está falando aqui de obras, é literalmente, né, a parte de times de engenharia, construção, e todo esse setor de engenharia civil no geral, né? A gente vai trazer aqui muito do que essa é a parte de acompanhamento do diário de obras, da parte de recepção e também dos custos de materiais que envolvem durante essa obra, né? Então, uma coisa que a gente vê muito em clientes nossos que são desse setor é que ainda é muito utilizado ou papel, ou WhatsApp, ou um Excel. A gente já viu casos de, às vezes, a pessoa ter até uma obra de milhões no computador de um cara que tem um Excel rodando e que se der um problema, a obra para, né? E a gente tem casos também de clientes que às vezes já perderam dinheiro porque não sabiam quanto, às vezes, sei lá, areia, cimento, etc., estava entrando, e aí acontece bastante, infelizmente, desvios, né? Seja de um fornecedor, seja interno, e assim por diante. Então, a ideia aqui é trazer um sistema que você consiga, uma ferramenta que você consiga ter essa gestão da melhor forma possível. Por que da melhor forma possível? Porque a ideia aqui é trazer algo que seja específico para a sua empresa, para a sua obra, para o seu processo de construção. E não só um sistema genérico de obra que você vai ter que se adaptar àquele sistema. Que a ideia é o contrário. Você que vai dizer como que é o teu sistema e criar do jeito do seu método. E não como a gente vê muito por aí, de sistemas de gestão de obra que são super travados e aí acabam mais atrapalhando, às vezes, o processo de você conseguir fazer essa gestão do que efetivamente deixando mais eficiente. Tá? Então, Fernando, se puder comentar um pouco também o que, que é o diário de obras, qual que é o problema que resolve, como que faz como que é a parte de custos, como que é essa gestão de receber e controle desses materiais e assim por diante, para que a gente entenda um pouco também do conceito, é, qual o problema que está sendo resolvido, e daí a gente vai para, né, para a ferramenta e entender um pouquinho melhor como que você resolve esse problema, né, com tecnologia, né? Não, perfeito. Então vou explicar um pouquinho de alguns conceitos e como que esse template ele funciona. Acho que é, algumas coisas só antes, né? Como o Bruno falou, a ideia desse template aqui não isso aqui é um sistema final, né? Isso aqui é mostrar como você consegue criar dentro do gestor um sistema para fazer esse tipo de controle. A gente vai falar um pouco dos problemas que a gente percebe que muitos clientes às vezes encontram, né, quando não tem um sistema próprio para isso. E como que a gente resolve, né? E a ideia aqui é que, na verdade, assim, pô, eu preciso de mais alguma coisa, você vai conseguir criar. Então, qual que é um problema recorrente? Antes de falar, né, da solução em si, né, mas falando um pouco quais são os problemas que a gente conversa com clientes e a gente sabe que eles têm em se tratando de sistemas para obras, né? Que geralmente você tem sistemas ultra específicos para fazer as coisas. Então você tem lá um app que é de relatório de diário de obra. Só que o problema é que aquele app ele funciona exatamente de uma forma, pode não ser a forma que você quer trabalhar, mas ele vai lá, ele emite o PDF da maneira que ele entende que tinha que ser um relatório de diário de obra, e às vezes se você queria ter mais alguma informação, mais alguma coisa um pouco mais personalizada, você não vai conseguir fazer porque não é a proposta do sistema. E daí você começa a ter outros problemas adjacentes, que é o quê? Ah, beleza, eu peguei lá e tem um appzinho lá de relatório de diário de obra. Pô, mas agora eu preciso fazer recepção de material. Aí eu vou precisar de outro app e esses dois não conversam, né? Então, pô, vou lá, tem um sistema e para fazer o diário de obra que eu já vou explicar um pouco, aí eu tenho outro sistema para fazer o acompanhamento de se aqueles materiais que comprou estão chegando. Às vezes essas informações tinham que conversar de alguma forma, mas elas não vão conversar porque são sistemas diferentes. E aí você precisa de uma outra coisa e E aí você vai ter que ir para às vezes acontece bastante, especialmente a gente está falando de obras muito grandes ou de empresas muito grandes nesse sentido,
ela vai trabalhar com 2, 3 sistemas diferentes, às vezes são sistemas extremamente caros, não resolve o problema, não é porque um sistema é caro que ele vai resolver teu problema, né? Quando a gente está falando de sistemas caros, é quando a gente está falando de 40, 50 mil por mês no sistema, que é o que esses ERPs das grandes marcas aí cobram muito para essas empresas, né? Mas eles acabam não resolvendo o problema. Por quê? E fica separado, e fica tendo muito. O que também acontece bastante o pessoal comenta muito do Shadow IT, né? Que é o quê? Quando as ferramentas que são engessadas não resolvem, o pessoal vai e abre o planilhão. E lá no planilhão fica uma planilha no computador de cada pessoa, o custo gerido sem o custo, a obra, ou seja, sem que você consiga saber qual que o dado está correto, ou pontualmente se tem um dado aqui, um dado lá. E às vezes atrapalha diretamente na obra ou na hora de fazer relatórios, né? Que você estava comentando e tal, de você conseguir ter a informação correta, né? Daquilo que você está buscando. Até o Roger aqui já perguntou para a gente aqui, Fernando, se é possível criar acessos para responsáveis para terem acesso a alguns apps da obra. Sim, você pode fazer isso, na verdade, até com o permissionamento de cargos ali. Então, naquele cargo específico tem o cargo... Poderia ser um cargo por obra, poderia ser um cargo para o app de obra, né? A gente pode, de formas diferentes, fazer isso. É relativamente simples de fazer isso. E aí ele pergunta se dá para fazer alguma coisa somente leitura, sem ter o usuário editor. Sim, o membro mesmo poderia fazer isso, né, nesse sentido. O membro não editaria a estrutura, né, ele não é um construtor. Você poderia fazer um app público para isso também. Geralmente o app público não é tão recomendado, né, porque você acaba deixando, de certa forma, exposta a tua informação, mas é possível também. Né? É uma das possibilidades que você tem aí de conseguir fazer essa gestão, né? Exatamente. Então, você tem formas diferentes de resolver, tá, Roger? O ideal que a gente sempre recomenda é que você tenha um usuário membro com permissionamento correto, e aí nesse permissionamento correto você consegue colocar qualquer tipo de regra que você entender que é o correto para sua empresa. Ah, eu quero que esse cara só consiga ler, não consiga fazer nada? Consigo. Eu quero que ele crie, mas ele não edite? Consigo também. Quero que ele só veja obras que eu marquei que ele é o responsável? Consigo também. Então você consegue ir criando esse tipo de regra. E aí tem a segunda coisa, que é o que o Bruno falou, que é você criar um app público. A desvantagem do app público é que ele é público. Então, se você... Beleza, tem um link aqui, assim, ninguém vai encontrar esse link no Google, obviamente, né? Porque é um link que tem um código e tudo mais. Só que se alguém repassar o link para outra pessoa, essa pessoa vai ter acesso às informações também. Então, essa é a desvantagem do link Ninguém público. vai encontrar, a gente não sabe, na verdade, é público, né? Se alguém vai encontrar, é improvável, mas não é impossível, né? Acho que é esse Exato. o risco. Se alguém, por exemplo, postar no blog dele ou no Facebook dele o link, aí, beleza, vai encontrar no Google, por exemplo. Né? Mas, idealmente, você resolve isso com acesso permissionado. Tá? Pode ser resolvido por link público, mas tem suas desvantagens também. Né? Mas perfeito, né? Então, só falando aqui, antes de falar do sistema, né? Então, quais são algumas dificuldades que a gente, conversando com os clientes, a gente já percebeu que existem quando a gente está falando aqui de gestão de obras, né? Então, a primeira dificuldade é uma dificuldade em prever os possíveis atrasos, né? Possíveis problemas que você vai ter numa obra, só de dar uma olhada no calendário, no acompanhamento, né? Então, geralmente, isso, para muitas empresas, a gente já percebeu que isso não está centralizado em lugar nenhum. Então, o engenheiro, ele sabe que uma fase X, né, sei lá, terraplanagem vai demorar, sei lá, 3 meses, né? E daí ele sabe que a outra fase vai demorar mais 2 meses, alguma coisa nesse sentido. Só que o problema essas informações estão na cabeça dele, né? E essas informações, geralmente, elas não ficam muito claras em algum lugar. Então, não tem nenhum lugar que ele pode olhar e falar, putz, beleza, a terraplanagem começou faz 2 meses, pô, não tá nem na metade ainda, então ela vai atrasar, e isso, consequentemente, vai jogar todas as etapas para frente. Então, o atraso de uma etapa significa que vai atrasar todas as etapas restantes, né? Mesmo que elas corram tudo bem, você vai ter um atraso na obra, e você tem que ter o planejamento, porque, de novo, né? Não é que nenhum projeto, né, sei lá, mais intangível, um desenvolvimento de software, alguma coisa assim, que é só pessoas trabalhando. Quando você tem uma fase, uma etapa numa obra, você tem material que tem que chegar, você tem equipamento que você tem que alugar. Então, tem coisas mais tangíveis e o atraso realmente é um grande problema
logístico mesmo. Então, você ter uma forma de você olhar e saber se uma etapa está dando indícios de que vai dar algum problema, de que vai atrasar, é uma coisa muito importante e muitas vezes as pessoas não conseguem ter isso de forma fácil porque a informação está numa planilha, está num papel, alguma coisa nesse sentido. Um outro problema que as pessoas costumam ter é como eu falei, né, obra envolve muito material. Então, saco de cimento, saco de areia, enfim, coisas que vão ser consumidas durante a obra, né? E um grande problema que a gente já viu muito também é que a compra, o registro dessas coisas não fica num lugar só, né? Então, às vezes é feito numa planilha, às vezes é feito num papel, então a pessoa chega, tem que esperar o fornecedor, e aí tem um papel lá, como se fosse uma comanda falando, né? Olha, Uma coisa do papel que o pessoal... Por que o papel é muito útil? Primeiro porque ele, de certa forma, é bem flexível, se escreve qualquer coisa, mas o segundo, que o papel, ele é remoto. Então, uma vantagem também aí de você criar um aplicativo aqui é que automaticamente você já vai ter um aplicativo também para o celular, né? Então, por isso que o pessoal acaba usando muito o papel também, né? Não só a planilha, porque na planilha você está lá no meio da obra, você não vai abrir um laptop e mexer numa planilha, mas com o celular todo mundo tá, né? Então já facilita caso, sei lá, deu um problema ou veio errado uma encomenda, e a pessoa já quer às vezes até tirar uma foto, tem muito mais informação do que às vezes só escrever num papel, ó, veio errado, né? Você consegue ter mais tangibilizar melhor e fazer isso em tempo real, né? Às vezes está na obra, o papel, você vai ter que, sei lá, mandar esse papel para alguém, tirar uma foto do papel, mandar um WhatsApp para alguém. Se você subiu lá um problema que aconteceu na obra, na hora já chega para algum responsável começar a agir em cima daquilo, né? exatamente. Só que, embora essa seja a vantagem do papel, né, que ele é remoto, que você consegue, ele é um pouco mais flexível, a desvantagem é que é um papel, ele pode ser perdido, e, na verdade, assim, o que acaba acontecendo não é nem perder, mas ele é guardado em algum lugar e ninguém tem acesso àquela informação depois, né? E fica difícil de entender. Então, assim, pô, comprei 50 sacos de cimento, tem que chegar em tal data. Alguém marcou que recebeu, tirou uma foto de que foi recebido tudo certinho para registro posterior, então você não vai conseguir fazer isso no papel, geralmente acaba acontecendo um misto de papel e WhatsApp, mas a informação fica totalmente bagunçada, né? Então essa também é uma grande dificuldade que o pessoal vê, e aí também, como que você cruza isso com os gastos, né, totais que você teve com o material. E aí a última parte, né, que aí eu vou explicar um pouquinho do conceito, mas acho que quem está estudando a live já tem uma ideia do que é, né? Possivelmente mexe com isso o dia inteiro, mas é que geralmente na obra você faz um relatório, um diário de obra, né? Então todo dia é feito meio que um documento, né? Falando o que aconteceu na obra. Na verdade, esse documento é muito simples, né? Varia um pouco de empresa para empresa, algumas colocam mais, menos informações, mas geralmente é o quê? A data da obra, quantas pessoas estiveram trabalhando na obra, quais equipamentos foram utilizados, se na manhã e na tarde, como estava o clima, né? Porque dependendo da obra, se estiver chovendo, não vai conseguir prosseguir a obra, então isso explica um atraso que uma obra teve. Então são algumas informações que é literalmente um diário, assim, o que aconteceu hoje, o que foi utilizado, qual foi o problema que aconteceu, né? E aí, qual é o problema disso, né? E aí, de novo, volta um pouco no que o Bruno falou. Tem duas maneiras de você fazer isso. A primeira é, e o que muita gente faz, no papel. Você imprime um formulário que é o diário de obra, no final do dia, alguém preenche aquilo na mão, né? E aí todo dia você tem um diário de obra e fica um pouco mais flexível, porque se a pessoa precisar fazer qualquer coisa, ela vai lá e anota na borda, anota num campo X, enfim. É um pouco mais flexível. Só que a desvantagem é essa informação não está centralizada em lugar nenhum, você não consegue utilizar essa informação de forma fácil em lugar nenhum. Não, e A se outra você vai forma, utilizar, tem que ter alguém do seu time no escritório que vai passar limpo para um Excel, para o computador, para um sistema. Você está pagando 2 vezes só para ter aquela informação, né? exatamente. Exatamente. E aí você tem a segunda alternativa, que é algum app específico de área de obra, só que aí a gente volta naquilo que eu falei no começo da live, geralmente eles são ultra específicos e ultra produtos de prateleira, né? Ele é daquele jeito que ele é e acabou, você não vai conseguir personalizar ele de alguma forma, então se você quer ter mais informações, já foge um pouco do escopo e aí alguém mandou um WhatsApp, essa informação fica em outro lugar, então costuma dar problema também. Então, essa dificuldade de você ter um diário de obra que é sistematizado, mas também adaptável, é uma coisa que a gente percebe que é muito comum do pessoal.
Então, beleza, dita essas três coisas, né? Dificuldade de identificar, né, possíveis atrasos, o controle da recepção de material e o diário de obra, a gente tem esse template aqui que, de novo, ele é personalizável, ele talvez não englobe tudo, mas ele pode ser modificado para ter, a gente vai mostrar algumas coisas. Como que ele resolve isso, né? E como que o gestor resolve isso genericamente, né? Então, aqui a gente tem algumas estruturas, né? Então, eu tenho tabelas de obra, eu tenho tabelas de diário de obra, eu tenho tabelas de compras, né? Material, de mão de obra. Vai ficar um pouco mais claro conforme eu for usando o template aqui, mas depois eu posso mostrar a estrutura também. Mas a ideia aqui é que você tem um painel central, um app super simples de usar, que a qualquer momento você consiga ter uma visão de todas as obras, e se você quiser ver uma obra específica, você consegue selecionar ela a partir do filtro, e a partir dali você já consegue ter todas essas informações que eu falei. Então vamos lá, né? Aqui em cima, só explicando os componentes, a gente tem uma visão gigante. A visão gigante, diagrama gigante, é essa parte que você está vendo que são as barras. Então o que é isso, né? Isso aqui é um indicador do período de uma fase. Você pode ver que aqui, ó, eu tenho a obra, né? Então, ó, residencial gestor. Eu tenho a fase fundação, né? Construir a fundação. E aqui eu tenho uma barra que indica que vai começar no dia 28 e terminar no dia 29. Obviamente, datas fictícias muito mais curtas do que seria de verdade, mas é apenas para mostrar que você consegue dar uma olhada e ver essa barra aqui, beleza, qual que é o período, quando que começa e quando termina. E você também pode ver por períodos diferentes aqui, ó. Se eu ver por trimestre, aí a barra fica mais curtinha, né? Mas a ideia é que, assim, se é uma obra, geralmente você vai ver assim, a prazo de ano, de trimestre mesmo, né? Então você conseguiria bater o olho e ter um controle aqui do que está acontecendo. E se eu quiser ver apenas de uma obra, vocês podem ver que tem várias obras misturadas aqui, né? Eu posso escolher aqui no filtro aqui em cima, então eu quero ver apenas coisas do residencial gestor, vou selecionar e o app inteiro é filtrado para me mostrar apenas informações dessa obra. Então eu sei que a terraplanagem aqui ela vai começar no dia 26 e quando ela finalizar já vai ter o começo da fundação. E eu consigo ver que em tese não é para isso ter iniciado, porque essa linha roxa aqui ela mostra o dia de hoje, né? Vocês podem ver, ó, dia 23, aproximadamente 10 horas da manhã, e aí a linha ela fica aqui. Então eu sei que não tem nenhuma fase acontecendo agora. Se eu tirar o filtro, eu sei que aqui, ó, eu estou no meio aqui da terraplanagem do Kanban Offices, né? Então eu consigo, de uma forma muito simples, olhar para um calendário e ver o que está acontecendo, né? Então hoje era para estar acontecendo essa fase, poderiam ter várias fases acontecendo ao mesmo tempo, porque geralmente você tem várias obras acontecendo ao mesmo tempo. E se eu estou acompanhando de fato a obra, né? Eu sei, pô, já era para estar na segunda metade da terraplanagem. E aí você conversa com o pessoal da obra e fala assim, cara, não fizemos nem metade ainda porque teve tal problema, choveu. Isso você também vai ter no diário de obra, né? Então você já sabe que essa fase vai atrasar. Eles falam assim, pô, vai pelo menos mais 2 dias aqui, né? E aí você pode arrastar a barra. Isso vai automaticamente mudar o registro, mostrar as informações. E, pô, a fundação eu só consigo fazer depois que a terraplanagem foi terminada. Então, eu posso arrastar isso aqui e vou reorganizar as informações, né? Então, de uma forma muito fácil, eu consigo acompanhar se o projeto está indo conforme o planejado e se eu tenho algum indicativo de que alguma coisa vai atrasar, eu já posso replanejar e aí eu já posso entrar em contato com fornecedores e falar, olha, aquele aluguel daquela betoneira, sei lá, né? Não vai ficar mais para o dia 20, 25, agora vai dar uma atrasada, provavelmente vai ficar para tal dia. Então você já consegue proativamente, né, de forma preventiva, mexer na parte logística, né? Porque você consegue de forma muito fácil identificar o que está acontecendo. E Então, esse segunda. reajuste pode ser automático também, né? Se uma coisa atrasou, você vai fazendo uma cascata de atraso para o seu prazo, porque não tem como, uma coisa depende da outra, né? Você não consegue fazer o 10º andar antes de fazer o primeiro, né? Então, se atrasou o primeiro, vai atrasar o 10º também. Você consegue fazer isso de forma automática e, se você quiser, você consegue também estimar um custo do atraso, né? Porque às vezes você vai ter aluguel de máquina, folha, o que for ali que você tem que pagar mais pelos dias de operação, né? Então você consegue também colocar indicadores dessa forma, desde que você tenha, né, qual que é o teu racional para isso, né? Como que você vai fazer esse cálculo, porque às vezes você quer calcular de um jeito, outra empresa vai calcular de outro,
para que você tenha uma estimativa de custo, né? Porque a obra, de certa forma, é parecida com um projeto. Você tem o estimado e o realizado, né? E você vai trabalhando com os dois. O estimado é importante para que você não vá muito além daquele orçamento previsto que você colocou. Se tinha, sei lá, 1 milhão para fazer uma obra, você já está em 1.200.000, você vai ter que né, com estimado em 1.200.000, você tem que ir atrás de mais dinheiro, investimento, desconto, o que for, para a obra, sei lá. Então, é importante para que você não chegue no final ou no meio, né? Você fala assim, já está no dobro do valor, já virou inviável, né? Você consegue tentar saber o que aconteceu antes para que você não tenha esses desvios, né? Porque são, às vezes, anos trabalhando na mesma obra, né? Exatamente. Então são formas diferentes existem formas diferentes de você calcular isso, né? O que a gente já viu o pessoal fazer também é que ao invés de arrastar a fase e alargar a fase, quando uma fase termina e ela não acabou, você cria uma outra fase igual, só que você mostra que ela é um atraso, e daí quando você vai calcular os custos, depois você olha os relatórios, os diários de obra e tudo mais, aqueles dias você sabe que é custo extra, né? E aí você sabe que aquilo foi um custo incorrido por atraso. Então existem formas diferentes de se calcular isso também. Então, beleza, esse Gantt ele é muito útil para acompanhar isso, essa visão macro de fases. O E aí, beleza. Giovanni te mandou um oi aí. Opa, bom dia, Giovanni. Então, que é o segundo problema que a gente tinha falado, né? O acompanhamento de custos, né? Recepção de material. Então, aí são dois problemas ao mesmo tempo, né? O primeiro é ficar lançando custos para a mesma obra, né? Então, assim, comprei mais 50 sacos de cimento, tem que lançar isso na obra. Comprei mais 20 sacos de areia, tem que lançar aquilo na obra. Então, tradicionalmente, geralmente o que o pessoal acaba fazendo é ou planilha ou na mão, né? E depois alguém consolida isso, só que vocês sabem, né? Tudo que é feito na mão e depois alguém consolida tem erros, né? Então uma coisa não é lançada e aí você tem um número diferente do que é o real e tem um buraco que ninguém sabe de onde veio, né? E aí você tem outro problema que é, beleza, comprei hoje 50 sacos de cimento, não vai chegar hoje, chega, sei lá, amanhã, chega depois de amanhã. Alguém tem que estar na obra e tem que receber e falar assim, não, beleza, recebi os 50 sacos de cimento, porque às vezes acontece do fornecedor, sei lá, mandou 40, às vezes mandou 60, você fala, não, era só 50, alguma coisa nesse sentido, então você tem que ter esse acompanhamento. E aí, de novo, né, o que geralmente o pessoal faz é meio que avisar alguém recebe, mas, pô, isso não é o ideal, né? Então, a segunda coisa que a gente pode fazer aqui é ter essa visão de tabela, de acompanhamento. Então, eu vou colapsar elas e aí vocês podem ver que essa tabela nada mais é, né, do que uma tabela das obras em si, né? Eu tenho aqui as informações da obra, então eu posso abrir ela aqui, né? Então, ó, vou abrir aqui o Residencial Gestor e tem as informações dela aqui. Só que nessa visão de tabela conectada, eu consigo abrir a obra e ver informações conectadas, né? Então, conectada à obra, eu também tenho uma tabela de recepção de materiais e tenho uma tabela de diário de obra. E aí uma coisa muito legal que acontece aqui, se eu for abrir alguma das outras obras aqui, ó, é que eu tenho basicamente um campo que ele consolida todas as recepções de material. Ele está fazendo a soma aqui, ó. Então, o saco de areia deu R$ 125, ele pega e consolida aqui o custo de material para 125. Então, toda vez que eu lançar uma nova recepção de material, falar, comprei uma coisa para essa obra, esse custo ele vai aumentando automaticamente, e aí você tem visão real time, né? Você não precisa esperar alguém consolidar as informações, sabe sempre qual que é o custo de material daquela obra. Poderia ter o custo de mão de obra também, poderia ter o custo de aluguel de equipamentos, então você consegue ir juntando essas informações. Então, toda vez que eu quiser lançar alguma coisa aqui, eu posso pegar a recepção de material no No Code Tower aqui, vamos deixar mais simples, eu vou filtrar para ele, e eu posso lançar mais uma recepção de materiais, né? E aí vou ter uma linha aqui do material, quanto que ele custou, qual que é a data de recebimento, né? Então, pô, isso aqui é dia 22, né? Então ele é de ontem. Foi recebido ou não? E aí a pessoa pode marcar, não, recebi os 25 sacos de cimento certinho. Poderia até ter um campo de foto para a pessoa tirar uma foto e provar que recebeu 25 sacos de cimento. Então, dessa forma, fica totalmente automático, né? Como o Bruno falou, eu vou mostrar daqui a pouco, mas a vantagem de utilizar o gestor nesse caso é que tudo isso que vocês estão vendo aqui tem uma versão mobile, né?
Então, a pessoa que está na obra, ela consegue simplesmente utilizar direto do celular e aí faz toda a operação direto do celular. Então, você tem essa informação de forma automática e ela fica útil também. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco também, mas só para falar da última parte, que é o diário de obra, né? Então, vamos abrir aqui o diário de obra do No Code Tower. E aí tem aqui, ó, um lançamento para hoje, né? No dia 23, amanhã foi o tempo claro, né? Tava sol, não tava nublado, não tava chuvoso nem nada. Na tarde também foi claro. A mão de obra foi 3 pessoas e o equipamento foi 7 pessoas. E como que ele está fazendo isso aqui, né? Então vamos supor que chegou amanhã e eu quero lançar mais um diário de obra. Vou pegar aqui, clicar em mais. Então ele vai me deixar registrar um novo registro aqui no diário para a obra No Code Tower. Então, ó, dia 24, de manhã foi chuvoso e de tarde foi nublado, por exemplo. Vou escolher aqui. E aqui ele já me permite inserir mão de obra por tipo e cada quantidade, porque geralmente você quer ter esse registro, né? É diferente você contratar 10 engenheiros versus 5 pedreiros, 2 mestres de obra e por aí vai, né? O tipo de mão de obra, ela faz diferença para você analisar no fim do dia, né? Então eu posso chegar aqui, ó, e falar, pô, nesse dia teve 3 pedreiros e 1 mestre de obra. Beleza, acabou. Não preciso inserir mais nenhuma mão de obra aqui. E aí vamos inserir o equipamento. Então, ó, nesse dia teve uma betoneira e teve 2 andaimes. Então, geralmente é feito esse tipo de controle também. De novo, poderia ter mais informação, né? Mas aqui é uma versão simplificada, poderia ser tão complexa quanto necessária. E aí vocês podem ver que já registrou aqui, ó. No dia 24, manhã chuvoso, nublado. Se eu atualizar aqui a página, vocês vão ver. Muito em breve ele já vai atualizar automaticamente também. Aqui é só para agilizar um pouco. E aí ele já pegou e fez o cálculo, né? Mão de obra total foi 4, mesmo que sejam tipos diferentes de mão de obra, e o equipamento é 3. Preciso entender o que aconteceu especificamente nesse dia? Posso clicar em abrir e ele vai me jogar para outra parte do app, que é a análise de diário de obra, né? E ele me mostra aquele dia especificamente, e daí eu posso abrir esse dia e ver o que aconteceu nesse dia, né? Então, nesse dia, teve 1 mestre de obra e 3 pedreiros, teve 2 andaimes e 1 betoneira. Não quero mais olhar aquele dia específico, também tem essa parte aqui que eu posso olhar todos os meus registros de todas as obras ao mesmo tempo, né? Ou posso olhar para uma obra específica, né? Então, ó, vamos olhar para o No Code Tower. No dia 23 estava assim, posso abrir para ver o tipo de mão de obra utilizado, né? E aí no dia 24 foi assim. E aí, a partir disso, se for necessário, e muita gente pede isso também, né? Você pode ter um botão para gerar um PDF daquele dia, né? Então, porque geralmente você vai precisar, sei lá, mandar isso para alguém. Então, vai mandar um modelo de PDF lá, me mostrando todos os tipos de mão de obra que eu tive, o total de mão de obra que eu tive, os equipamentos que foram alugados e tudo mais, né? Então, a ideia aqui de forma muito fácil, você preenche a informação, né? Vamos voltar lá para o app do diário de obra, né? No app de obras, e aqui eu posso adicionar um diário de obra, e aqui inserir as informações do dia especificamente e quantas tipos de mão de obra e tipos de equipamento forem necessários, e especificar a quantidade, e todas essas informações elas ficam conectadas. Qual que é a grande vantagem disso? E aí, vamos mostrar, por exemplo, só a tabela de mão de obra. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho uma tabela de mão de obra que registra, olha, no dia tal, no residencial gestor, tinha 2 ajudantes. No dia tal, para o No Code Tower, no dia 23, tinha 1 mestre de obra. Se eu quiser gerar gráfico, se eu quiser gerar relatório, se eu quiser ver assim, qual que é a quantidade média de pedreiros que eu tenho por dia nessa obra, eu consigo ter. E aí eu consigo ter essa informação de uma forma analítica para eu poder utilizar depois, muito clara. Seja para exportar relatório, seja para fazer gráfico, seja para fazer qualquer coisa, né? E aí, por exemplo, né, por que isso te ajuda proativamente e preventivamente também, né? É que se eu tenho 2 obras que são muito parecidas, e daí eu vejo que numa eu estou utilizando muito mais mão de obra,
mas as duas estão tendo um andamento parecido, o que está acontecendo, né? Ou, é, num outro tipo de cenário, né, que também é muito comum, tenho duas obras que têm escopos muito parecidos, uma tem uma quantidade de mão de obra X, e ela está indo dentro do plano, está tudo certinho, e a outra eu tenho muito menos mão de obra e ela está muito atrasada. Pô, então é sinal de que teve um erro de planejamento nessa obra, né? Não é o problema, pô, não é chuva, não é alguma coisa que atrasou. É que eu não tenho gente suficiente. E aí, por que que em uma obra eu tô contratando muito mais gente para fazer e aí tá saindo no tempo necessário e na outra eu tô colocando menos gente e tá tendo atraso, né? Então essa informação fica muito fácil. E essa que é uma grande vantagem também de você utilizar um sistema, que é as informações elas se cruzam em todos os tipos de nível. Então, eu consigo comparar uma obra com a outra, que é uma coisa que geralmente as empresas não têm. É assim, tá, beleza, você tem o Excel, você tem o papel, aí no final alguém consolidou, só que é uma coisa que a gente percebe quando muitos clientes eles começam a utilizar o gestor, eles conversam com a gente, é que essas informações não se cruzam, porque o Excel de um está em um lugar, o Excel de outro está em outro lugar, então é muito difícil comparar uma obra com a outra. E dentro de um sistema você consegue fazer esse tipo de comparação. Então, E se dá você para tem comparar obras. enquanto elas estão rodando, né? Você não precisa nem esperar elas Exatamente. terminarem para você saber se uma. Porque você pode ver a obra em termos de margem também, né? Não só no o lucro dela direto ali, mas você consegue saber uma tá, sei lá, 40 e a outra tá 10. Poxa, tem algum problema que tá acontecendo aqui. Ou tá gastando muito ou foi precificado errado na venda, né? Ou vai ter que. Tem construtora que vende o apartamento ou que for depois. Então ela pode. Pô, tá muito barato, a gente comprou, sei lá, pedras mais caras, agora vai ter que aumentar o preço do apartamento final para poder compensar, né? Então ela consegue ir atualizando em tempo real, e não só quando ficou pronto, fala assim, ah, putz, agora vai ter que vender porque tem fornecedor para pagar, né? Exatamente. Mas acho que o último ponto aqui é realmente uma das grandes vantagens dessa comparação em tempo real em obras que estão acontecendo ao mesmo tempo. Porque é muito comum, tá? Estar uma construtora, uma empresa, ter duas obras ao mesmo tempo que tem planos muito parecidos, são projetos muito parecidos, né? Então, a planta do prédio é muito parecida, o terreno é muito similar, muda assim a localização, mas aí isso influencia em algumas coisas, mas na maioria das outras não, né? Mas E o que elas podem acontece ser. também às vezes, se a empresa tá com 5 obras e ela tem, sei lá, no caixa dela 20 milhões. Uma obra tá dobrado o custo, as outras obras vão sofrer. Acontece bastante, a gente, né, vê por aí, não que seja o caso ideal, mas uma obra começou a vender o apartamento, já para pagar outra obra, o recurso da obra A que tendo bem teve que ir para a obra C, que agora a obra A tá ruim porque tem menos recurso e a C continua dando problema. E aí a pessoa às vezes acaba quebrando até nessa estrutura, porque é muito comum você ver prédio que não terminou, né? Por vários motivos, claro, mas muito que acontece é o fluxo de caixa mesmo, né? Quando vê, não tem mais dinheiro para terminar a obra que tava tudo certo, né? E aí o investidor A ou B acaba sendo prejudicado por conta de uma coisa que não tem nada a ver, né? É claro, não estou dizendo que ele pode até legalmente fazer isso, mas acontece no dia a dia, né? Então é sempre melhor evitar com o máximo de controle possível que você tem aí para não fazer alguma coisa até sem querer, né? Exatamente. Então, a grande vantagem é essa, né? Em tempo real, você poder cruzar informações e comparar duas obras ao mesmo tempo. E aí, como o Bruno falou, muitas vezes é uma questão de fluxo de caixa. Eu tenho 5 obras, uma está super atrasada, consumindo recurso para caramba, está dando um monte de problema. Se eu seguir no mesmo ritmo com ela, às vezes acaba o meu dinheiro. Então, às vezes é melhor dar uma atrasada nela, né? Diminuir o ritmo de trabalho nela, terminar as outras 4, terminar as vendas, né? Ganhar um pouco de mais respiro no fluxo de caixa, e aí a gente passa a olhar essa uma obra que estava dando problema, faz um planejamento um pouco melhor, acompanha um pouco mais em cima o que está acontecendo, e aí eu tenho caixa e eu tenho tempo de acompanhar. Se eu tivesse tentado levar ela direto junto com as outras, poderia ter quebrado aí a empresa, né? Porque eu não ia ter mais caixa para terminar nenhum dos prédios, por exemplo. Mas, enfim, esses são alguns dos exemplos, né? A gente percebe que muitos clientes nossos acabam tendo processos muito similares, então a estrutura acaba sendo um pouco similar, mas, de novo,
é muito pessoal de cada empresa. Então, uma quer ter um campo de observação diferente, uma quer ter um checklist automático para cada fase, já tem alguns checklists que são pré-prontos, né? Algumas outras têm uma estrutura de tarefas e subtarefas. E aí a grande vantagem do gestor é que você consegue personalizar para criar essas coisas independente da sua estrutura, né? Que é uma coisa que você não vai ter com geralmente aquele produto de prateleira, né? Que vai te dar um software que não é personalizável, ele resolve 90% do problema, mas aqueles 10% que falta, aí ele acaba causando muito problema porque a informação vai estar em outro lugar, vai estar numa planilha, vai estar em outro sistema, essas informações não se cruzam, então a grande vantagem é essa também. Acredito que seria isso. Bruno, não sei se tem mais algum comentário que você gostaria de fazer. Você está no mudo. A ideia aqui seria realmente trazer essa visão, até como é simples, né? Fazer esse tipo de acompanhamento aqui, para montar algo disso aqui, do que a gente trouxe aqui, algo de 20 minutos, né? Fazendo. A gente vai disponibilizar isso também para vocês. E lembrando que é um primeiro passo para que você faça algo que com o tempo vai evoluindo com a sua empresa, com o seu processo, assim por diante, né? Então, a gente vai trazer mais alguns tópicos relacionados a isso nas próximas semanas, então se alguém também tiver mais dúvidas ou comentários sobre, é só trazer que a gente, ou até, né, como que monta, talvez essa tabela que a gente poderia abrir e explicar um pouquinho melhor, caso alguém tenha alguma dúvida. Mas uma das formas de saber como é só instalar e ver como que tá lá, ou, né, a gente tem vídeos específicos disso aí também. Então, se alguém tiver algum ponto, é só trazer pra gente. Na quinta, a gente volta com o nosso outro canal, né, também com uma live aí, construindo algumas coisas com vocês. Valeu! Valeu.